Quem é o Ali Baba da quadrilha do Dr. Janot? Que quadrilha é essa que não tem chefe? Em que ninguém domina os fatos? Estranho. Temos que admitir que o Ministério Público Federal fez um trabalho perfeito. Vazou a lista do Dr. Janot a tempo de pegar o Jornal Nacional, deu a prioridade à Globo, evidentemente, e colocou no alto, no topo da lista, o nome do Lula e o nome da Dilma, como se fossem os ladrões maiores, os mega corruptos. Um golpe de mestre. Formidável. O Jornal Nacional entendeu a mensagem e os jornalões do PIG deram em manchete lá em cima, com destaque especial: Lula e Dilma na lista do Janot. Foi uma jogada de mestre, uma operação mercadológica de utilização do PIG como só se vê na vara de Curitiba. Um amigo espectador do Conversa Fiada há de se lembrar do mensalão do PT. Sim, é do PT porque o do PSDB sumiu como a reputação do gatinho Angorá. O amigo se lembra bem do mensalão do PT, não se lembra? No mensalão do PT, o então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando de Souza, precursor, portanto, do Dr. Janot, o Dr. Antônio Fernando de Souza anunciou que estava tentando botar na cadeia uma quadrilha como a do Ali Baba e 40 ladrões, porque eram 40 ladrões. Eram 40 os indicados criminalmente pelo imparcial Dr. Antônio Fernando de Souza. Ali Baba e 40 ladrões. Não podia ser mais sutil. O Dr. Antônio Fernando, o imparcialíssimo, depois ele foi ser advogado do banqueiro Daniel Dantas, mas o Dr. Antônio Fernando de Souza, imparcialíssimo, não chamou Lula de Ali Baba. Não, longe disso. Ele apenas disse que estava incriminando uma quadrilha de 40 ladrões, como aquela do Ali Baba e os 40 ladrões. Mas o Lula não era o Ali Baba. É uma diferença, assim, difícil de entender. Agora o Dr. Janot, o imparcial Procurador-Geral da República, tão imparcial quanto o Dr. Antônio Fernando, o Dr. Janot realizou essa proeza. Ele denunciou 83 ladrões sem Ali Baba. 83 ladrões, ou seja, uma quadrilha sem chefe. Inacreditável. No julgamento do mensalão do PT, deu de tudo. Deu de tudo. Jacaré virou cobra d'água, foi uma maravilha. Criaram até uma teoria do domínio do fato. Pegaram uma teoria alemã, vestiram essa teoria de Carmen Miranda e, nessa versão tropical, pegaram a teoria do domínio do fato para botar o Dirceu na cadeia. Não havia provas de que o Dirceu era um dos 40 ladrões. Absolutamente não havia prova nenhuma. Mas pegaram a teoria do domínio do fato, enfiaram pela goela abaixo do Dirceu, e o Dirceu foi condenado e em cana pela primeira vez, porque ele dominava os fatos. Já na quadrilha do Dr. Janot, não tem domínio do fato. Os ladrões do Dr. Janot não têm Ali Baba, e ninguém ali domina os fatos, ou seja, naquela quadrilha do Dr. Janot não tem chefe, não tem cérebro, não tem presidente, não tem presidente que fica no cargo durante 40 anos. Não tem o capitão da roubalheira. Não. Na quadrilha do Dr. Janot é cada um por si e... Não tem Deus por todos, não. É cada um por si, cada um com seu cofrinho, sem Ali Baba. É uma quadrilha muito especial. Por isso tudo, caro amigo espectador, devemos reconhecer que o Dr. Janot merece ser, esse ano, o homem que faz a diferença no jornal Globo.
Foi primeiro o Joaquim Barbosa, que inventou o domínio do fato no mensalão do PT, depois o Dr. Moro, o imparcial de Curitiba, e agora o Dr. Rodrigo Janot, que criou a quadrilha do Alibaba sem Alibaba. É formidável. De fato, o Janot merece ser o homem que faz a diferença. Por quê? Porque o Janot domina os fatos.